Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais, na videoaula de hoje eu vou falar sobre capacitores. Vamos fazer o estudo do capacitor em tensão contínua. Eu vou abordar alguns tópicos importantes, principalmente no que diz respeito à interpretação da constante de tempo RC. E depois fazer uma simulação, processo de carga e descarga no Multisim e no Tinkercad. Eu vou utilizar este circuito bem simples. Temos aqui um capacitor, ora vai se carregar através de R1, ora vai se descarregar através de R2. Tensão de aplicação, 10 volts. Quando a chave estiver, então, em A, capacitor carrega-se através de R1 e em B, descarrega-se através de R2. Isto obedece uma constante de tempo que nós chamamos RC, representada pela letra do alfabeto grego tal. Este é o símbolo. Temos aqui um gráfico padrão que representa processo de carga e processo de descarga do capacitor. Essa curva padrão vai ser encontrada, vocês podem encontrar em qualquer consulta que vocês fizerem pela internet. Normalmente associada a esta tabela também, que é uma tabela padrão. Então veja bem, vamos fazer o cálculo de uma constante de tempo. É o que eu deixei aqui sombreado em amarelo. Como é que se calcula essa constante de tempo? É o produto do valor do resistor pelo valor da capacitância do capacitor. Como os resistores R1 e R2 são iguais, o processo de carga e descarga vai levar o mesmo tempo para uma constante de tempo. No caso aqui, 4,7 segundos. Então, temos aqui então 4,7 segundos. O que significa isso? Isso significa que em uma constante de tempo, o capacitor adquire uma carga correspondente a 6,3 volts. 63% de 10 volts, porque eu estou aplicando aqui na entrada 10 volts. O que me dá então 6,3 volts. E aqui, pressupondo o capacitor carregado, então o processo de descarga após 4,7 segundos vai me deixar no capacitor uma tensão remanescente de 3,7 volts. Temos aqui então 37% do valor da tensão em que o capacitor foi carregado. Então, aqui no caso, 10,7 menos os 6,3, 3,7 volts. Somando essas duas tensões, eu vou ter os 10 volts, que é exatamente o que foi aplicado na entrada. Da mesma forma, então, podemos proceder à análise para as demais linhas. Vou mostrar aqui um exemplo bem simples, bem fácil de vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tomando como base 0,5T, ou seja, meia constante de tempo, e também 3 constantes de tempo. Então, em meia constante de tempo, veja bem, volto a repetir, essa tabela é uma tabela padrão. Eu tenho 40% do processo de carga do capacitor em relação à tensão aplicada na entrada. Então, neste caso, 40% de 10 volts, 4 volts. Se eu considerar, por exemplo, 3 constantes de tempo, então eu vou ter 96% de 10 volts igual a 9,6 volts. E para o processo de descarga? Então, tomando como exemplo 0,5 tal, ou seja, meia constante de tempo,
eu tenho o quê? Processo de descarga é a tensão de entrada menos o quê? 40% de E. Esse E aqui é exatamente a tensão de entrada. Isso vai me dar o quê? 10 volts menos 4 volts, 6 volts. Então, vamos lá. Como que interpretamos? Pressupondo o capacitor carregado com 10 volts, no momento em que eu acionar a chave para descarga, depois de decorrer meia constante de tempo, ele vai ter uma tensão remanescente de 6 volts. E no caso aqui, de 3 constantes de tempo, o processo de cálculo é exatamente igual. Tensão de entrada menos 96% de E. Então, seria 10 menos 9,6 volts, 0,4 volts. Muito bem. Vocês estão vendo que temos aqui entre parênteses o tempo em segundos, que são valores fora do padrão, uma constante de tempo. Temos aqui então 0,2, 0,5, 0,7, duas constantes de tempo, 3, 4, 5 e assim por diante. Muito bem. Como é que eu calculo o valor desse tempo aqui? Então veja bem, sempre tomando como base uma constante de tempo. Então aqui eu posso aplicar uma regra de 3. Vamos tomar como base meia constante de tempo. Aplicando a regra de 3, se uma constante de tempo é igual a 4,7 segundos, então meia constante de tempo será igual a x. Fazendo aqui as contas, 0,5 vezes 4,7 dividido por 1, eu tenho 2,35 segundos. Eu procedo da mesma forma para um exemplo, se eu quiser calcular o tempo de 3 constantes de tempo. Uma constante de tempo, 4,7 segundos. 3 constantes de tempo igual a x. Fazendo as contas, 14,1 segundos. Então, dessa forma que nós fazemos a interpretação da curva, que essa curva, repito, é padrão, associada a essa tabela também, que é uma tabela padrão. Vamos então partir para a simulação. Aqui está o circuito montado no Multisim, é o mesmo circuito que acabamos de analisar. Para agilizar o processo de acionamento, eu associei as chaves tecla A e tecla B. Nada impede que eu faça esse acionamento também pelo mouse, nenhum problema. E aqui eu posso também utilizar atalho F5 para acionar o simulador, ligar o simulador, e F6 para pausar o simulador. Muito bem. Chave nessa posição, então, carrega o capacitor. Chave nesta posição, descarrega o capacitor. Para contar esse tempo, então, eu não posso utilizar o relógio, porque não vai haver sincronização entre o tempo contado pelo Multisim e o tempo marcado no meu relógio. Então, eu vou ligar o meu simulador e vamos observar onde eu vou medir esse tempo. Então, liguei o meu simulador e aqui o tempo já está correndo. Ó. Observe aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos e assim por diante, até eu pausar ou desligar o simulador. Muito bem. Vamos admitir, então, que a partir de um determinado tempo, eu aciono esta chave. Acionando esta chave, o capacitor começa a se carregar e, então, o meu tempo será zerado. Só que,
aqui o tempo continua correndo. Então vamos supor o seguinte: eu desligo o meu simulador, ligo o simulador, o tempo vai zerar e quando chegar em 1 segundo, eu aciono a chave A. Acionando a chave A, eu conto mais 4,7 segundos e pauso o simulador e verifico a tensão que esse instrumento vai me indicar, que é exatamente a carga no capacitor. Então, se eu fizer isso, o meu tempo de referência, vamos supor que eu aciono a chave em 1 segundo, então será o que? 5,7. 1 segundo mais 5,7. Mais 4,7, o que me dará 5,7. Vamos supor que você consiga acionar essa chave em 3 segundos. Então, você coloca 3 segundos como sendo a sua referência, parte daí a contagem, mais 4,7. Ou seja, você vai pausar o simulador em 7,7. Ou seja, 3, que é a minha referência, mais 4,7. Entendido? Então, vamos fazer isso aí. Vou desligar o simulador e vou ligar. E vamos prestar atenção no contador de tempo do Multisim. A hora que chegar a 1 segundo, eu vou acionar a chave J2, que é a minha tecla A. Vamos prestar atenção, então. Acionei. Quando chegar a 5,7, eu vou pausar. Então, eu posso dar um F6. Consegui em 5,729. Vamos ver aqui o que marcou o meu instrumento. 6,172 volts. Perfeito, está ótima a minha leitura. O que é importante agora é eu verificar o seguinte. Se eu somar 3,828 com 6,172, eu tenho que ter os 10 volts, obedecendo então às leis de Kirchhoff para a tensão, LKT. Eu vou continuar com o processo de carga do meu capacitor e vou mostrar para vocês essa observação aqui que é muito importante. Então vamos lá, vou continuar o processo. Está aqui o processo de carga. Então vamos lá. À medida em que o capacitor adquire carga, a corrente no circuito diminui, diminuindo assim a tensão nos extremos de R1. É a lei de Ohm. Veja bem que a tensão está diminuindo. Por que isso ocorre? Ocorre porque a corrente no circuito também está diminuindo. Então vai chegar um ponto em que quando o capacitor estiver com a sua carga de 10 volts, a tensão aqui nos extremos do resistor será praticamente 0 volts. Por quê? A corrente não vai mais existir no circuito. Isto significa que nós podemos afirmar que quando o capacitor estiver carregado, estará bloqueada a passagem de corrente contínua pelo circuito. Então, observem aqui, ó, a tensão está diminuindo. Eu vou agora jogar esta chave para esta posição e vamos observar a descarga do capacitor. O processo de descarga é exatamente o mesmo, porque os valores, o processo de descarga que eu estou dizendo em função do tempo, porque os valores de R1 e R2 são iguais. Então, a medição que eu vou fazer aqui é a mesma. Simplesmente eu pego este valor, tomo ele como referência e somo os 4,7 segundos. Veja bem, no caso, para fazer análise de uma constante de tempo. Então, veja bem, o capacitor se descarregando. Eu posso até abrir esta chave aqui que não tem problema nenhum. Ele continua se descarregando.
Muito bem. Vamos fazer uma outra análise agora no Tinkercad. Então, no Tinkercad, o processo praticamente de leitura e de simulação é o mesmo. Aqui está um circuito exemplo montado no Tinkercad. O que eu fiz aqui? Mantive o valor dos resistores, só que eu alterei o valor do capacitor para 470 microfarads. O que significa isso? Que o tempo de carga e o tempo de descarga, veja bem, em função dos dois resistores terem o mesmo valor, passou de 4,7 segundos para 47 segundos. Então, a constante de tempo agora representa, então, uma constante de tempo, 47 segundos. Significa o quê? Que após 47 segundos, o capacitor deverá ter nos seus extremos uma tensão de 6,3 volts. Então, vamos acompanhar o processo. Veja bem, chave nesta posição permite o carregamento do capacitor desde que eu acione a chave para esta posição. Então, ligando o simulador, vamos observar o seguinte. Começa a contagem do tempo aqui. Em 10 segundos, eu vou acionar esta chave aqui. Significa, então, que em 57 segundos, eu vou ter essa leitura aqui de 6,3 volts. Vamos observar atentamente esses valores aqui. Observe que a corrente aqui vai diminuindo à medida que o capacitor vai adquirindo carga. Então vamos prestar atenção. Em 57 segundos, vamos ver se a leitura é mais ou menos 6,3 volts. Perfeito, não? Medição perfeita. Se eu acionar a chave para esta posição, então vai ocorrer o processo de descarga do capacitor, obedecendo exatamente a mesma constante de tempo. Então vamos lá. Observe agora que o capacitor começa a se descarregar. Eu posso fazer a medida da mesma forma que eu fiz para o processo de carga, tomando como base essa referência de tempo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora uma simulação no Multisim para encerrar esta videoaula. Eu acho que é uma simulação muito importante, em que eu vou mostrar no osciloscópio como que se comporta o processo de carga e descarga de um capacitor quando as constantes de tempo para carga e descarga são diferentes. Vamos ver, vamos analisar e tirar conclusões. Eu vou utilizar este circuito para fazermos a leitura no osciloscópio do tempo de carga e tempo de descarga do capacitor. Esse circuito aqui é composto pelo capacitor de 4,7 microfarads, resistor para carga de 10K e resistor para descarga de 2K. Então, a relação que existe entre o tempo de carga e descarga é igual a 5. Então, eu tenho aqui os cálculos já feitos. Uma constante de tempo e 5 constantes de tempo. Então, vamos fazer a análise com a carga total e descarga total do capacitor. Então, se nós fizermos uma comparação aqui, a relação entre 5 constantes de tempo para carga e 5 constantes de tempo para descarga é igual a 5. 10 dividido por 2 é igual a 5. É a mesma coisa para uma constante de tempo apenas. Se eu dividir este valor por 5, eu vou chegar a este valor aqui. Muito bem. Como é que esse circuito foi montado? Então, veja bem. Coloquei aqui uma chave reversora e uma chave seccionadora, né? SP-ST e SP
DT. Quando eu aciono a tecla A, então veja o que acontece. Ó. Processo de carga, aciono novamente a chave A, processo de descarga. Então fica fácil de eu fazer uma análise e uma simulação no osciloscópio. Só para a gente ter uma noção melhor do que é tempo de carga e descarga em relação à diferença que existe entre esses dois tempos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10K aqui também, de tal forma que o tempo de carga e descarga sejam iguais. Então vamos lá, vamos colocar 10K e depois a gente vai fazer a comparação. Vou fazer a ligação do meu simulador e vamos lá. Vou acionar a tecla A. Veja bem, em azul significa que é a tensão aplicada na entrada. Em vermelho, tempo de carga. Ó. Vou acionar novamente a chave A. Carga. Observe aqui ó, que o tempo de carga e descarga são iguais. Então, pelo visual aqui, dá para a gente perceber isso. Muito bem, vamos voltar então ao circuito original que eu havia proposto, 2K aqui, e vamos observar o que acontece agora. Nós vamos verificar que o tempo de carga e descarga são diferentes. Vamos lá para a descarga, olha aqui, ó. Como a descarga já se apresentou com um tempo bem menor. Carga. Descarga, observe aqui a diferença que existe entre esses dois tempos. Ó. Descarga, carga. Então, eu estou esperando atingir as 5 constantes de tempo. Muito bem, eu quero fazer uma medida. Então, para fazer essa medida, é interessante você expandir o osciloscópio, que você tenha uma visão melhor dizendo, na tela do osciloscópio, você tem uma visão e um controle melhor. Então vamos lá, vamos começar a simular de novo. Vamos lá, carga. Descarga. Aqui já podemos fazer uma medida. Dei um pause e vamos fazer essa medida aqui, esse tempo aqui, ó. Veja bem, o tempo que corresponde teoricamente, né, pela curva que nós já vimos anteriormente, 5 constantes de tempo para o processo de carga e aqui 5 constantes de tempo para o processo de descarga. É só fazer isso aqui, ó. Vou medir aqui esse tempo. Então, tem aqui 5 constantes de tempo. Observe aqui que eu tenho 250 milissegundos. E aqui eu tenho cálculo de 235 milissegundos. E aqui, quando eu for medir a descarga, eu vou ter algo em torno de 47 milissegundos. Está aqui, ó, 47,665 milissegundos. Então, é dessa forma que eu procedo à análise de um circuito através da tela do osciloscópio. Então, veja bem, pouco importa, né, se o tempo de carga e descarga forem diferentes ou iguais. A leitura vai ser feita da mesma forma. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Façam simulações, façam alterações, cálculos, para se inteirar melhor da parte teórica de carga e descarga de capacitor. Fizemos nessa videoaula análise do processo de carga e descarga apenas para tensão contínua. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Até a próxima videoaula. Bye!